Olá, meus queridos. Olá, pessoal. Estou aqui com a Stephanie da Phonebox, uma empresa de telefonia aqui no Canadá. E hoje a gente vai dar um monte de dicas para você economizar com o seu telefone aqui no Canadá, né, Stephanie? Exatamente. Dicas preciosas para pagar bem baratinho aí num plano de telefonia aqui no Canadá. Muito bom. Bom, mas antes vamos conhecer a Phonebox aqui? A gente está na frente da loja. Vamos lá, vamos entrar aqui e conhecer. A nossa loja é localizada em Downtown, então localização bem privilegiada, aqui bem facinho de acesso. Do lado da Dollarama da Seymour, que é bem famosa, que bem conhecida aqui em Downtown. E aqui a gente atende nossos queridos brasileiros para ajudar na ativação das linhas. Muito bom. Bom, vamos para o escritório então para você dar algumas dicas para a gente economizar com o telefone aqui? Vamos lá para o escritório, eu vou dar dicas valiosas aí para economizar. Bom, a Stephanie trouxe pra gente várias dicas aqui pra gente economizar com o telefone no Canadá. Exatamente. Mas antes, Stephanie, como é a primeira vez que você tá aqui no canal, fala um pouco da Phonebox pro pessoal. Com certeza. Bom, a Phonebox ela é uma empresa de telecomunicação canadense e nós trabalhamos com várias nacionalidades. Então, o nosso público ele vem de vários lugares do mundo inteiro. Trabalhamos com coreano, chinês, japonês, que eu atendo o público brasileiro. Então, a nossa empresa ela é segmentada pela nacionalidade, justamente para facilitar no momento da ativação e para poder explicar em detalhes o que o cliente está contratando, né? Quais os tipos dos planos que a gente tem disponíveis. E geralmente, como é uma contratação de serviço, os clientes eles preferem falar no próprio idioma para que não tenha nenhuma dor de cabeça aí, né? E nenhuma dúvida e nenhum mal entendimento assim no momento da contratação. A gente vai falar mais da Phonebox. No final, inclusive, tem uma promoção exclusiva para o pessoal do Canadá Diário. Então, aguardem. Exato. Mas vamos para as dicas. Vamos para dicas, Stephanie. Vamos para dicas. Bom, então eu vou explicar assim rapidamente como é que funciona na hora de você contratar um chip aqui no Canadá, né, um plano de telefonia. Geralmente as empresas, as provedoras aqui de telefonia cobram por uma taxa de ativação. Não são todas as empresas que cobram. Por Phonebox? A Phonebox não cobra. Olha aí. Que daí já é um grande diferencial, porque essa taxa de ativação ela varia de até $35. Olha. É um valor assim um pouco alto, né? Porque você tá pagando $35 só para solicitar a ativação da sua linha. Fora o valor do plano que você vai pagar, né? E fora o valor do chip. Então, geralmente as empresas elas cobram ativação, cobram o valor do chip e o valor do plano que você vai escolher no momento, né, da assinatura do contrato. Aí já é uma grande dica para você tentar economizar na hora de fazer a ativação de um plano. Procura uma empresa. A gente recomenda a Phonebox, né, que não cobra essa ativação. Exatamente. Também, muitos têm dúvidas, assim, que plano assinar, né, no momento, né, que chega aqui no Canadá. A gente tem muitas dúvidas se assina um plano pré-pago, um pós-pago. Geralmente, os planos pós-pago, eles são mais baratos, né, eles tendem a ser bem mais baratos do que os planos pré-pagos. Então, é mais ou menos a mesma cultura aí que a gente tem no Brasil, né. No Brasil é assim também. Geralmente o pré-pago, ele acaba sendo um pouco mais caro do que o plano pós. Então, a outra dica na hora de contratar uma linha é optar pelo plano pós-pago. Mas geralmente o plano pós-pago ele é indicado para quem vai ficar aqui no Canadá um pouquinho mais aí de 30 dias. Quanto tempo? 30 dias? Você acha que a partir de 30 dias você acha que já vale a pena o pós-pago? Eu diria que a partir de 35 dias já valeria a pena assinar um plano pós-pago. Tá. Ele sai mais barato no final das contas. O processo de ativação dele é bem tranquilo, porque ele é bem diferente do processo que a gente tem no Brasil. Eu vou explicar em detalhes a principal diferença entre o plano pré-pago e o pós-pago e ativação. Mas eu diria que uma das dicas importantes, assim, quando você chegar no Canadá, procurar por um plano, se você for ficar aqui por mais 35 dias, assina um plano pós-pago, que ele vai sair bem mais em conta. Olha só, nunca pensei nisso. Isso é uma coisa que a gente não pensa, né? A gente, é mais fácil, vai dar muito trabalho o pós-pago para assinar, né? Exatamente. Todo mundo pensa, vai dar trabalho para assinar um pós-pago, porque aí eu vou ter que solicitar o cancelamento da linha. Só que o cancelamento das linhas aqui no Canadá é bem diferente do que no Brasil, né? Mas isso é um tema para o próximo vídeo, que eu vou explicar como que funciona o cancelamento das linhas e quais que são as principais diferenças entre os serviços prestados no Brasil e aqui no Canadá.
Eu explico detalhadamente no Isso próximo vai ficar vídeo. pro próximo vídeo. Esse vídeo específico é de dicas pra gente economizar. Bom, Stephanie, explica pra gente a diferença do pós e do pré-pago, né? Você tá falando um pouco já, mas explica melhor essa diferença. Com certeza. Bom, o plano pré-pago, ele é indicado para quem vai ficar aqui até 30 dias. Ele sai um pouco mais caro do que o pós-pago. No entanto, ele é mais fácil de controlar com questão assim da data do cancelamento da linha. Então, por exemplo, o cliente que vier assinar um plano pré-pago, ele assina, ele vai pagar apenas pelo valor do plano, né? E mais a taxa da província, porque aqui tudo é acrescido de taxa, tem né? taxa, Tudo tem taxa. É a vida, é a vida. É a vida. Então você olha lá o valor e não esqueça de adicionar a taxa de 12%. Caso 12%, você, né? 12% aqui em British Columbia, mas se for para outras províncias, né, a taxa varia de acordo com a província. Sim. Então, e o plano automaticamente será cancelado depois de 30 dias. Então, essa, digamos que seria uma das facilidades de adquirir um plano pré-pago. Né? Ah, ele tem uma validade, esse plano pré-pago. Tem uma validade. Se você não exatamente. renovar, né? Exatamente, se você não solicitar a extensão da linha. Então, o cliente ele vem na loja, pede para assinar um plano pré-pago. Esse plano pré-pago fica válido por 30 dias corridos e ele cancela depois disso. Existe a possibilidade do cliente solicitar a extensão da linha. No entanto, ele tem que solicitar a extensão da linha antes que a linha seja cancelada. Olha só. Porque a partir do momento que a linha é cancelada, o cliente não consegue mais utilizar o serviço, né? No entanto, a extensão ela é sempre feita para mais 30 dias. Então, ela é sempre 30 dias, é isso? Sempre 30 dias. Então, nós não temos uma extensão, digamos, proporcional. Isso é uma dúvida frequente dos nossos clientes, perguntar, mas eu vou ficar aqui 30 e eu quero estender só mais 5 dias. Não é possível. Tem que colocar mais 30. É mais 30. Não é mais 30 direto. Mas você paga por tempo ou por uso? Você vai pagar pelo valor do plano, né? Que seria o uso do plano. Então, por exemplo, um plano de 1 GB, né? Vem 1 GB de internet. Esse plano, vamos supor que ele custe $30, 1 GB de internet. Então, você está pagando para usar 1 GB de internet em 30 dias. Em 30 dias, né? E com ligações ilimitadas e mensagens de texto ilimitadas no Canadá. Então, esse seria o, digamos, o pacote, né? No entanto, se você utilizar toda a internet, né, num tempo inferior a 30 dias, que isso acontece, né? Se você utilizar todo o pacote, né, toda a internet antes de 30 dias, você pode fazer uma recarga. E aqui no Canadá, as recargas a gente chama de top-up. Então, aí mais uma dica, quando vocês lerem top-up, isso significa que é uma recarga de dados. Olha, eu aprendi agora também. Muitos perguntam, mas o que é top-up, né? Quando eles leem no descritivo do plano, eu explico, o top-up é a recarga dos dados. Na Phonebox, a recarga dos dados custa $15, mais taxa, e vem com 1 GB de internet. Então, é possível fazer, né, a recarga do pacote. O pacote custa quanto na Phonebox? O pacote de 30 dias pré-pago. Com 1 GB custa $30. $30. Aí vai variar, né, de acordo com a quantidade de internet. Então, nós temos 1 GB, 2 GB, 5, 6 GB. Ele vai aumentando de acordo com a quantidade de internet. Sim, legal. Bom, então assim, a vantagem do pré-pago é realmente se você vai ficar com menos de 30 dias. Até 30 dias seria recomendável, né, assinar um plano pré-pago, porque aí a linha ela cancela, né, depois de 30 dias. E também, no plano pré-pago, não existe o adicional de internet, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é esse adicional de internet, que é bem importante. Então, no plano pré-pago, contratou 1 GB e utilizou todo o pacote, ou você compra mais 1 GB para continuar utilizando a internet, né? Ou você fica sem internet até findar o plano, né? As ligações e mensagens de texto são ilimitadas e elas ficam ativas até o final do período. Muitas pessoas acabam escolhendo um plano pré-pago justamente por não ter esse adicional de internet, né? Então, usou todo o pacote, acabou. Se quiser mais, tem que comprar, tem que solicitar a compra. Entendi. E o outro não tem isso? Como é que funciona? O pós-pago, ele é um pouco diferente nessa questão, porque ele não tem um top-up. Ele não tem uma recarga dos dados. Então, vamos supor, vamos usar esse mesmo exemplo. $30, 1 GB. O cliente, ele escolhe esse pacote e ele vai poder usar essa quantidade de internet pelo período de 1 mês. No entanto, se ele utilizar mais que 1 GB,
ele vai pagar por um adicional da internet. E esse adicional da internet, ele varia de 5 a 7 dólares por cada 100 megabytes utilizados a mais. Entendi. Você não tem a opção de comprar o Não, você não tem a opção de solicitar recarga, mas o adicional da internet ele é cobrado do cliente, né? Caso o cliente exceda a quantidade de internet contratada. A gente encaminha notificação, né? A gente informa o cliente. Informa quanto está sobrando, né? Exatamente. Quanto que consumiu e quanto que está sobrando. Aí fica a critério do cliente, né? Se ele vai querer continuar a usar o pacote dos dados e pagar um adicional por isso, ou se ele vai preferir só desligar, né, o pacote de dados no próprio aparelho. A Funnybox cobra 5 dólares para cada 100 megabytes, né? Caso o cliente assine um plano da Telus. Porque nós trabalhamos com as duas principais companhias de telefone aqui no Canadá, que é a Telus e a Rogers. Você pode escolher na hora que você vai fazer? Você pode escolher. Então, isso é válido só para o plano pós-pago, tá? O plano pré-pago automaticamente é um plano da Telus. Nós não trabalhamos com a Rogers para fazer ativações de pré-pago. Então, o cliente ele vem na loja, ele vai escolher entre a Rogers ou a Telus. A Telus, o adicional da internet, é 5 dólares para cada 100 megabytes e a Rogers são 15 dólares para cada 1 giga. Acaba sendo mais interessante, assim, compensa mais, exatamente. Mas eu diria que hoje em dia é bem difícil, assim, o cliente ter um adicional da internet na fatura, porque como a gente faz a notificação, né, e o cliente também ele pode enviar um SMS para a Funnybox e controlar o consumo da internet, então só se você realmente precisa do adicional que você vai deixar ligado no seu aparelho, né? O que mais que a gente pode economizar aí? Cuidado que o barato pode sair caro aqui no Canadá. Exatamente. Assim como, né, no Brasil e em outros países, existem companhias de telefone com excelente cobertura e também existe companhias de telefone que a cobertura é bem razoável. Então, geralmente essas companhias, elas conseguem praticar um preço bem mais acessível para um plano pós-pago. No entanto, a frequência, né, o sinal, ele é bem fraco e acaba deixando o cliente na mão, né? Eu posso falar isso por experiência própria. Sério? Quando a gente chegou aqui, a gente pegou uma companhia que, assim, não pegava em lugar nenhum. Era inacreditável, assim, nenhum. A gente ficou pouquíssimo tempo, porque não dava, né? Infelizmente isso acontece. Tem companhias que têm um preço bem acessível, bem atrativo. No entanto, você não consegue usufruir do seu pacote, né? Porque não funciona, acaba não funcionando. Então, aí seria uma dica importante também. Cuidado, faça uma pesquisa na internet. Na internet você consegue encontrar bastante informação sobre as companhias de telefone aqui no Canadá. Reviews, né? Procura reviews. Reviews, também, exatamente. Mas eu já adianto que as principais, a Telus, a Rogers e a Bell. Essas são as 3 principais companhias de telefone aqui no Canadá. A gente fala da Funnybox. A Funnybox é, na verdade, uma representante da Telus e da Rogers. Sim, e vocês oferecem umas vantagens que diretamente com eles provavelmente não teria. Exatamente, essa é uma dúvida frequente, né? Por que eu vou contratar um plano Telus da Funnybox ao invés de ir diretamente na Telus? Como nós somos representantes dessas duas companhias, nós conseguimos praticar um valor bem inferior ao que eles praticam atualmente, porque nós temos, né, um volume, né, uma demanda bem alta de ativações e por conta também do tipo de contrato que nós temos com essas companhias. Então, a gente consegue praticar um valor mais inferior do que se você for contratar diretamente, né, na Telus ou na Rogers. Pelo mesmo serviço, né, você tem um valor inferior. Exatamente. É exatamente o mesmo serviço porque a cobertura é a mesma, né? A frequência é a mesma, então isso não altera em nada. A única diferença é que você virá na Funnybox e vai contratar um serviço da Telus ou da Rogers diretamente na Funnybox e não nas companhias, né? Muito bom. Bom, e tem mais uma dica, né, Tem mais uma Essa dica aqui é extra aqui, né? Uma dica extra. Dica presente, né? Dica presente. Os clientes que vierem fazer ativação aqui na Funnybox e vierem pelo canal Canadá Diário não pagam pelo valor do chip. Então, olha só, você já economiza, você já não vai pagar pela ativação. Exatamente. Que normalmente as outras empresas cobram, né? Exatamente. E aí você não vai pagar também pelo chip, né? Pelo valor do chip. Exatamente. Você vai pagar o que, basicamente, assim? Vai pagar só o valor do plano mesmo. Só o valor do plano. Exatamente. O chip, né, será fornecido gratuitamente para os clientes que vierem pelo Canadá Diário. E como funciona? Como é que tem que fazer? Sim. Então, chegando aqui na loja, a primeira pergunta que a gente faz quando chega um cliente na loja é como que você encontrou a Funnybox? Isso é uma pergunta, né, de regra. Se você falar, vim pelo Canadá Diário,
automaticamente você vai ganhar o chip da Funibox. Então você não vai precisar pagar pelo chip, e ativação a gente já não cobra mesmo de nenhum cliente. Muito bom. Assim, e os atendentes já sabem disso. Então você só fala, vim pelo Canadá Diário, o pessoal já sabe. Pode falar em português mesmo? Temos uma brasileira na loja. Exatamente. Muito então bom. eu atendo, né, uma parte assim dos brasileiros, mas como eu fico mais focada no marketing, tem uma brasileira, o nome dela é Liliane, e ela é super querida, então ela faz aí assistência para todos os brasileiros, né, faz ativação. Então chegando na loja, pergunta pela Liliane e ela irá auxiliar com o processo de ativação. Se a Liliane não estiver lá também, fala Pode- pra qualquer atendente que Pode falar para qualquer atendente, porque isso é uma regra da companhia, né? Então, todos os atendentes eles vão ter a ciência de que clientes que vierem pelo Canadá Diário têm a isenção do chip. Mas caso a Liliane não esteja na loja e caso você não se sinta confortável em falar inglês, pode pedir para falar diretamente comigo. Ah, legal, bacana. Yeah. Bom, e qual o endereço aqui, Stephanie? 658 na Seymour Street, bem pertinho aqui do Pacific Center, e do lado da Dollarama, que é outro ponto de referência. Não, é muito bem localizado, assim, bem aqui no centro bem mesmo. central. Vale a pena. A gente recomenda. A Stephanie vai voltar aqui. A gente está preparando uma série de vídeos com dicas aqui para telefonia no Canadá, que é bem diferente do Brasil. Em breve teremos mais Stephanie aqui com outras dicas sensacionais. Isso mesmo. Muito bom. Queria agradecer mais uma vez, Stephanie. Eu que agradeço pela oportunidade. Estamos aguardando vocês aqui na Funibox para ajudar vocês com o plano de telefonia. Barato, hein? Muito bom, vale a pena. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente, adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscrevam no nosso canal se não se inscreveram, clique no sininho de notificação para sempre receber as unidades. Valeu e até a próxima. Obrigada.